Bom dia, amados, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez com a palavra de Deus para os nossos corações. E na manhã desse dia vamos estar lendo o Apocalipse, capítulo 5, uma revelação a qual Deus dá para João na ilha de Patmos em 96 depois de Cristo. Você que está com a sua Bíblia aí próximo pode acompanhar. Vamos estar lendo até o versículo de número 8. O título da minha Bíblia diz assim, O Livro Celestial. Apocalipse capítulo 5, versículo do 1 ao 8. Vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte apregoando em alta voz: quem é digno de abrir o livro, desatar seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Disse-me um dos anciões: não chores, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciões estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Glória a Jesus. Então começa Deus dando uma revelação para João, João na ilha de Patmos, como eu falei no início, 96 depois de Cristo. Glória a Jesus. E esse homem que foi imergido dentro de um caldeirão de azeite fervendo e saiu dali sem nenhuma lesão no seu corpo, porque ele estava na presença e no querer de Deus. E daí nós já começamos a ver o cuidado de Deus com aqueles que o servem em espírito e em verdade. E é bem verdade que no século XXI nós estamos vivendo momentos catastróficos, se essa é a palavra certa, e estamos aí começando a entrar no período de dores, O início do o que Jesus falou, que seriam os princípios das dores. E você vê que o mundo ele anda desenfreado, ele anda a passos largos, para a sua ruína. E Jesus falou, que iria acontecer. O amor ia se esfriar, Nós louvamos a Deus que ele falou que iria se esfriar. Ele não falou que iria se acabar. Porque se Jesus fala que o amor acabaria, aí a coisa ficaria mais difícil. Daí nós louvamos a Deus que a aula dominical que tivemos aí no primeiro domingo, a qual louvei muito a Deus e também aprendi muito através dessa aula, que falou sobre a pessoa do Espírito Santo, que age na terra, age no mundo, age em nós. Em todas as coisas tem a ação do Espírito Santo. E eu fico pensando, quando o Espírito Santo for tirado dessa terra, o que será dessa terra? Com o Espírito Santo aqui, o outro Consolador que Jesus falou que mandaria, e veio, ele está nessa terra trabalhando, pelejando, intercedendo por nós, e a coisa toma às vezes um rumo
né, que não tem controle. Agora você imagina quando o Espírito Santo e a igreja que ora for tirá-lo dessa terra. E falando de oração, dentro desse capítulo 5 de Apocalipse, nós vamos ver que, falou no versículo 8, né, ó, assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então o incenso que tem que chegar lá em cima, na sala do trono do nosso Deus Altíssimo, o incenso que tem que chegar lá é a nossa oração, o nosso clamor, a nossa intercessão. Paulo fala no livro de Efésios 6, versículo 18, se não falha a memória, para nós orarmos todo o tempo, com toda súplica em espírito por todos os santos. Né? Ali ele dando um conselho aos Éfesos, né? E ele pede esse clamor, povo, olha, vamos orar em todo o tempo, toda súplica em espírito por todos os santos e por mim. Aí ele se inclui. Então nós tomamos o exemplo, né, da Bíblia e trazemos para vivermos aqui no nosso cotidiano. O versículo número 1 falou assim: vi na mão direita do que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. O que chama a atenção nessa mensagem é que esse livro estava na mão de Deus, o que estava sentado sobre o trono. E às vezes nos gera, né, quando nós lemos a palavra, a Bíblia fala que algumas pessoas, né, às vezes falam que a Bíblia, a palavra, se renova de dia após dia. Eu particularmente não concordo com essa colocação, porque a Bíblia é a mesma, a palavra é a mesma desde quando ela foi escrita. Agora, eu me convenço em falar que o que se renova é o nosso entendimento. Né? Quando fala em Romanos 12, 2, se não falhar a memória, né? Não vos conformeis com esse mundo, né? Mas transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Vamos ver Romanos, capítulo 12. Né? Estamos com a Bíblia aqui à mão. É bom nós ver para tirarmos todas as nossas dúvidas. Romanos, capítulo 12, o 1 e o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não é a palavra que se renova, a palavra está escrita, é isso aqui. Agora, o que se renova é o nosso entendimento, tanto que cada dia nos vem uma revelação mais profunda da palavra de Deus, né? E é a mesma. Você lê o mesmo, eu leio o mesmo versículo desde quando eu me batizei, nos anos 2000, e a palavra é a mesma. De 20 anos atrás, 30, 40, 100, 1000 anos atrás, é a mesma que foi escrita. Então a palavra não se renova, né? Ela renova a gente, ela tem um efeito renovador, né? Mas o que se renova é o nosso entendimento. Aí Paulo falou: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí o livro está escrito por dentro e por fora, na mão de Deus. Mas pensa comigo, o livro está na mão de Deus, assentado no trono. Não poderia Deus ter aberto o livro, quebrado o seu selo e ter aberto o livro? E eu pensando, né, eu olhei para ele, estava na mão de Deus. Ele poderia, né, ter aberto, que ele é Deus, o Todo-Poderoso. E olhando para a Bíblia, aí eu fico olhando quando Jesus ressuscitou, né, e foi dita a seguinte palavra por Jesus: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então quem tinha o poder para abrir o livro, quebrar os selos, abrir seus selos, seria Jesus.
E como não poderia ser igual, Jesus, com todo o poder e autoridade que é lhe dado, ele vai e pega. Você vê que no capítulo aqui de número 10 de Apocalipse, do 1 ao 11, aparece um grande anjo, nele bota um pé direito na terra, o esquerdo na água. Ele vai lá e está com o livro na mão. E nessa visão, João vai lá, naquela visão, aí ele escuta aquela voz: olha, vai, pega o livro da mão daquele que está com o pé sobre a terra e a água, come. E João fala, quando ele come, né? Quando ele come, parece doce, mas quando bate por dentro ali, amargo como fel. Então, eu entendo que quando Deus lança uma palavra, uma profecia, se Ele falou, vai acontecer. Se Ele falou, vai acontecer. Porque ele sabia que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aí você fala assim, mas Deus se arrependeu de ter feito o homem. Muito bem. Interessante que quando o rei Ezequias ia morrer, que o homem de Deus vai lá e entrega a profecia que ele ia morrer para botar a casa em ordem, o mesmo profeta que entrega a mensagem que ele ia morrer, quando sai da presença dele, chega no meio do pátio, Deus fala assim, olha, volta lá e diz aí que ele vai viver mais 15 anos. Ué, mas então Deus voltou atrás no que ele falou que iria acontecer? Não foi Deus que voltou atrás. Foi Ezequias que se humilhou, desceu e alcançou do Senhor misericórdia. Então, não é Deus que se arrepende. Eu costumo dizer que uma ação humana gera uma reação divina. Uma ação humana gera uma reação divina. Quer ver? O centurião de Cafarnaum, quando foi pedir uma cura para Deus, o que ele falou? Senhor, não precisa ir. Jesus falou, eu vou lá. Ele falou assim, não, Senhor, não precisa tu ir. Somente uma palavra e meu criado vai ser curado. Imediatamente Jesus falou que, olha, nem em Israel eu encontrei tanta fé. Então, querido, uma ação humana gera uma reação divina. Quando pegamos a Bíblia e lemos o livro de Jeremias 18, Deus fala assim, olha, se quando eu disser que vou destruir uma cidade, se a tal cidade se arrepender, eu, o Senhor, me arrependerei. Então, arrependimento não vem de Deus. É nós que fazemos Deus voltar atrás da sua sentença. Aí Deus falou assim, ó, se a tal nação que eu falar contra ela se arrepender, eu também me arrependerei. Mas se ela não se arrepender, também eu não me arrependerei. Então você vê que é daqui para lá que acontece o milagre. Você tem esse milagre. Você pode clamar a Deus e ver o milagre dele na sua vida. Aquela mulher, quando chega para um certo senhor, né, numa certa parábola, aí fala assim, para Jesus mesmo, né? Não é lícito tirar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. E aquela mulher fala assim, Senhor, os cachorrinhos também comem da migalha que caem da mesa do seu Senhor. Aquilo ali mexeu com o coração de Deus. E Deus quer ver essa atitude que mexa com o coração de Deus e Ele olhe para nós. Você quer ver bem uma coisa? Deus falou assim, olha, fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar uma bênção tal, que dela venha a maior abastança, né? E você repara que a janela só se abre pelo lado de dentro. A janela não se abre pelo lado de fora. Então nós temos que tocar no coração de Deus, para Ele abrir a janela do céu e derramar a bênção sobre nossas vidas. E João, nessa visão, falou assim, ó, vi também um anjo forte, apregoando em alta voz,
quem é digno de abrir o livro e desatar seus selos? Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro e nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. Aí você vê. E João chorando, porque naquela visão, aparentemente não tinha solução. Não tinha solução. Aí daqui a pouco aparece, versículo de número 5. Disse-me um dos anciões, não chores, aqui está o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Então olhei, e eis que no meio dos anciões estava um cordeiro, como havendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Ele veio e tomou o livro da mão direita do que estava assentado no trono. Aí você vê a autoridade que foi dada a Jesus. Interessante que outra coisa que me chama muita atenção é que muitos dizem, né, que quando Jesus foi morto, crucificado, teve uma festa no inferno. Coisa nenhuma. Não teve festa nenhuma, porque você vê que o que o inimigo queria, o adversário de nossas almas, o inimigo de Deus queria, era que Jesus não fosse sido pregado no madeiro. Porque se Jesus não vencesse o madeiro, não passasse pelo madeiro, a vitória não seria concluída. Você vê que quando Jesus é levado para o deserto pelo Espírito para ser tentado, ele tenta alguns meios de tirar Jesus daquele foco ali. E Jesus lhe venceu com a palavra. Então você vê que esse negócio que teve uma festa no inferno, quando Jesus morreu, coisa nenhuma, teve foi alvoroço. Porque Satanás sabia que ele foi morto, que ele ia ressuscitar ao terceiro dia e ia ressurgir com poder e grande glória, com todo o poder e autoridade no céu e na terra. E ali Jesus encarcerou alguns demônios e levou a chave com ele. E interessante, falando de demônios encarcerados, vamos tocar aqui no assunto rapidamente, não vamos se aprofundar nele, mas vamos comentar sobre o rio Eufrates, que, se não falha a memória, são 200.000 demônios, não estou bem lembrado agora, que tem ali no rio Eufrates. E um dos símbolos mais fortes ali sobre a volta de Jesus está no rio Eufrates. E estão preocupando até pesquisadores, né, buscando aí algumas informações, que o rio Eufrates está secando. Então há um sinal, né, verídico de que Jesus, ele não está voltando. Às vezes falamos assim, Jesus está voltando. Jesus está voltando, não, Jesus Cristo voltará. Porque se Jesus está voltando, ele está vindo, então, oh meu Deus, nos ajuda. Ele vai voltar, vai vir sobre a terra. Ele não está vindo. Jesus virá buscar a sua igreja. Então ficamos atentos para quando a trombeta soar, nós podemos ouvir o som da trombeta e ir assunto ao céu com o Senhor. Não precederemos os que estão mortos, os que dormem, né? Porque ressuscitarão primeiro. Depois nós, que ficarmos vivos, seremos transformados em corpos de luzes, estaremos para sempre com o Senhor. Porque a promessa é, pessoal, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar, eu vou preparar lugar. Para onde eu estiver, estejais vós também. Então é promessa, abrace a promessa de Deus na sua vida. Né? Quando Deus fala com Jeremias, Jeremias, o que tu vê, Jeremias? Senhor, eu vejo uma vara de amendoeiro. Deus fala assim, tu viu bem, Jeremias, que eu viero com a minha palavra para cumprir. Então você vê que o que Deus falou não vai cair por terra. Não vai passar nada do que Jesus falou, vai se cumprir. Porque quem prometeu é fiel. E João, vendo aquela situação, aí viu o cordeiro como que tivesse sido morto, né?
e quando ele ressurge com todo o poder e grande glória. Aí quando... Interessante que quando chega mais aqui à frente, né, João escutou os trovões falar, e o que João escuta os trovões falar é justamente o que estava escrito dentro do pergaminho, por dentro e por fora. Aí Deus fala para João, quando João ia escrever, né, quando os trovões se calou, aí João ia escrever. Aí Deus fala assim, não, 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 não. Sela isso aí que é ainda para alguns tempos. Aí quando o selo é aberto, o livro é aberto, aí estava ali a visão que Deus deu para João, toda escrita no pergaminho por dentro e por fora. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus, ele é muito tremendo. Vale a pena servir esse Deus. Tenha fé. Tenha fé que ele vai honrar a sua fé. Diz assim a Bíblia, livro de Hebreus 11, versículo 6, se não falhar a memória. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que ele existe e que é galardoador a todos que o buscam. Então, meu querido, tenha certeza de uma coisa, é necessário você crer que Deus existe e que ele é poderoso para honrar a nossa fé. Uma coisa que eu costumo dizer muito, perdão, nem sempre quem crê confia. Você quer ver uma coisa? Temos tanta fé, mas na hora de confiar, às vezes desconfiamos, né? Eu costumo dizer que é duas coisas distintas, fé e confiança. Você crê. Nós cremos. Eu quero ver na hora de confiar. Aí diz a Bíblia que confia no Senhor vai ser como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Aí chega uma hora que você passa uma provinha aí na sua vida, né? Aí você fala assim, irmão fala uma provinha porque o irmão não está com o meu sapato no pé. Concordo plenamente. Eu também passo cá as minhas dificuldades. E o interessante é que na hora de confiar, aí nós, Senhor, será que o Senhor está comigo? Será que o Senhor não está? Nós ficamos meio balanceados, mas é justamente Deus provando a nossa estrutura. Deus está provando a nossa estrutura, o nosso barro, para ver se vai suportar aquilo que Ele tem preparado para nós. Aí falou aqui o versículo 8 do capítulo 5 de João, de Apocalipse. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas, salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações do santo. Olha que coisa interessante. Então, olha que coisa interessante. Assim que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostaram-se diante do Cordeiro. O Cordeiro vai, pega aquele pergaminho, né, enrolado, selado, e os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostram. E ó que nem abriu ainda, hein? Ó que nem foi aberto ainda. E achamos por aí, às vezes nos falta reverência na hora de ler a palavra, né? Eu lembro que no livro de Esdras, quando o Esdras vai ler, né, tá em Esdras 8, 10, se não falha a memória, é 8, 10 ou 10, 8, para gravar agora assim de cabeça é difícil, mas está registrado lá que quando o Esdras pega e vai ler, né, lá a mensagem para o povo, ele prepara um palanque, aquelas coisas todas, quando ele vai ler, o povo reverencia e começa a chorar, começa a receber. O povo antigamente tinha sede de Deus, de ouvir a palavra, de estar em sintonia com as coisas de Deus. E aqui os 4 seres viventes, os 24 anciões, quando o Cordeiro pega aquele livro, né, eles se prostam e adoram. É interessante que eles têm harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são a oração dos santos. Harpas para louvar e o incenso. Veja aqui o versículo 8, nós vamos buscar aqui uma
uma referência rápido, e eles começam a louvar a Deus, reverenciar, porque se tem harpa é para louvar, certo? E as salvas cheias de incenso, que são a oração dos santos, a nossa oração, temos outras palavras em Apocalipse que fala que a alma daqueles que clamam debaixo do altar. E ele pergunta até quando, eles perguntam assim, até quando? Até quando o sangue não será vingado? Até quando? E é um incenso que sobe até a sala do trono do Senhor. João 5, versículo 8. Aqui, ó, muitos instrumentos musicais, aqui temos harpas. Apocalipse permite esses muitos instrumentos no céu. Não devemos considerar algo não celestial ter instrumento musical nas igrejas. Aqui é o que fala, né, o comentarista, louvado seja o nome do Senhor, acerca dos instrumentos para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Então, amado, essa é a palavra a qual Deus colocou em meu coração na manhã desse dia, para nós estarmos vivenciando. O interessante é quando chega um determinado momento que essas orações ela é recolhida e é levado até diante de Deus. E fica aqui um gancho, né, nessa palavra, que a sua oração é o incenso que chega diante de Deus. Então não cesse de orar, não cesse de buscar a face do Senhor no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na condução. Busque a Deus em espírito e em verdade. Quando Deus está conversando com a mulher samaritana, né, muito conhecido, Jesus, né, no caso em pessoa aqui na terra, ele fala que vai haver uma hora que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então a colheita começou. A colheita começou. Deus já está levando os dele, né, para a sua glória. Então, meus amados, fica aqui a palavra desse humilde servo, é que nós possamos orar. Vamos fechar essa palavra com a oração a Deus, intercedendo pelos santos, né, na presença de Deus, e você ore conosco aí também em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, olha, Deus, não temos palavras, Pai, para te agradecer, te glorificar, te exaltar, te dar graça pelos livramentos. Olha, Pai, nos ajuda, Senhor, a mim e esse povo que nos assiste do outro lado. Olha, Pai, dá vitória a essa mãe que chora, esse pai que chora. Olha, Pai, às vezes até por um filho, por um ente querido. Pai, entra com a tua providência, Pai. Tu és Deus de perto, Deus de longe. Pai, aclareia a nossa mente, Pai, para entendermos mais da sua palavra, para entendermos mais do Senhor. Senhor, não nos deixe confundido, Pai, em momento algum. Olha, Pai, venha sobre nós o Teu Espírito Santo, Espírito de sabedoria, Pai, a qual o Senhor falou que nos ensinaria como devemos nos portar, Senhor. Pai, adentra neste lar agora, Senhor, que está ouvindo essa palavra, esse clamor. Senhor, faça um milagre, Deus amado. Abra a porta, cura a enfermidade. Deus, essa praga que assola, Senhor, a humanidade, a nação, o mundo. Olha, Pai, está tudo no Teu controle. Pai, nos ensina a passar por essa situação e entender o Teu querer, Senhor. Nos ensina a descansar no Senhor, confiar no Senhor. Senhor, nos ensina a acreditar em Ti mais e mais. Não nos deixe confundido, Pai. Senhor, cuida da minha vida, os Teus filhos que nos vê. Pai, nos ensina a se humilhar debaixo da sua onipotente mão. Somos 1000% dependentes de Ti, Pai. Ora, diga a nós, Senhor, diga se não for o Senhor em nossas vidas. De certo que sepultura já tinha nos engolido vivo. Cuida da Tua igreja, nos ajuda. Tenha misericórdia da nossa vida em nome de Jesus, Pai. Guarda Teus filhos, muito obrigado. Amém e amém. Fique na paz do Senhor. Que Deus lhe abençoe. Curta aí deixa aí o seu legalzinho aí de gostei. E nos acompanhe aí nessa luta aí. Deixe a sua opinião. Peça uma palavra. Tire suas dúvidas. Envie as suas perguntas aí, que nós estaremos aqui na medida do possível, naquele que o Espírito Santo nos aclarear nossa mente. Estaremos aqui deixando uma palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo.